Você sofre com um parente difícil? Você tem a impressão de que você luta contra alguém dentro da sua casa ou dentro da sua família que teima em te colocar para baixo e toda vez que você tem um contato parece que você se exaure? A gente precisa pensar. Olá, meu nome é Lucila Barros e hoje eu vim conversar com você a respeito de parentes difíceis. Nós já tivemos uma primeira conversa, vou deixar o link do vídeo aqui para que você possa retomar primeiro aquele assunto, agora este outro nível de complexidade. Muita gente me pergunta: "Ah, eu tenho uma mãe difícil, por exemplo. Será que eu fiz tão mal para ela em outra encarnação dessa maneira?" E daí a gente se culpa: "Meu Deus, para essa mulher judiar tanto de mim, certamente eu fiz demais, eu errei muito, eu judiei muito na outra encarnação." Mas será que é sempre assim? Então, em termos de reencarnação, as coisas nunca são assim tão simples. É verdadeiro que muitas vezes a gente faz e a gente vive uma experiência bastante similar na condição de vítima do que a gente fez na condição de algoz. É só aprendizado, é para entender e colocar para dentro, dentro mesmo, que sofrer aquele tipo de abuso, seja lá qual for, dói, a ponto da gente aprender num nível que nunca mais vai fazer aquilo com ninguém, para outras e outras e outras encarnações. Mas nem sempre é assim, nem sempre é retributivo, porque assim como na carne, Jesus não quer que a gente seja bateu, levou, na espiritualidade também não é. Quando a gente decide o que vai passar, conversando com aqueles senhores do karma, ao contrário do que muita gente dissemina de informação, não se trata de masoquistas querendo que a gente sofra, sofrendo mesmo, vendo um filme de sadismo, um filme de terror onde a gente seja personagem. Não é assim. Esses senhores do karma são almas muito elevadas e a gente só se eleva com amor, ou seja, são almas muito bondosas. E reencarnação e as experiências que a gente tem na carne não são castigo, são aprendizado. Eu vou falar de novo, não são castigo, são aprendizado. Fazer que nem oriental, mais uma vez. Reencarnação não traz experiências que sejam castigo, mas aprendizado, para que aquilo fique internalizado para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Esses senhores do karma são imensamente bondosos, a energia deles é firme, mas também é doce. Eles nos orientam nessas escolhas. E quando a gente nasce numa família, a gente pode ter certeza absoluta de que é a família que a gente escolheu, não é outra, é a família que a gente escolheu. Nem sempre é a nossa família espiritual. A família espiritual a gente percebe pela identidade de vibração. E é uma afinidade, e ela é imediata. Pum! Abriu a imagem e você sabe que você já ama intensamente e faz muito tempo. E você sabe que você já conhece aquela pessoa que é da sua família espiritual sem nunca ter falado com ela uma vez sequer. E a conexão é imediata, você pode sentar, contar seus segredos e você sabe que tudo vai estar bem. Nada vai ser revelado, não haverá traição, porque é baseado na vibração, nos fluidos que a gente emite. A família do corpo tem o inimigo do homem dentro da casa do homem, como disse Jesus. Porque qual é a nossa maior dificuldade? Com nossos inimigos. Aqueles que a gente ama não tem aprendizado para a gente experimentar do ponto de vista do
Vamos treinar a amar todo mundo. A gente já ama. O serviço já está feito imediatamente, porque é tão fácil, tão simples. Por isso que a gente traz para perto aquela pessoa que, é uma pedra no sapato da gente. E a gente possivelmente também é uma pedra no sapato dela. Às vezes, por outros motivos. Nós vamos falar em live a respeito de parentes narcisistas, porque narcisismo é um transtorno de personalidade. Não vou falar do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, porque eu não tenho qualificação para isso, mas nós vamos falar do ponto de vista espiritual. E é muito importante entender que, primeiro, a gente escolhe não necessariamente porque está pagando, mas porque escolheu aprender. E por quê? Eu, como espírito, sou algoz de mim mesma na carne e escolho uma família tão difícil. Porque eu, como espírito, vejo tudo a partir de uma perspectiva muito diferente da perspectiva do escafandro, que não enxerga um palmo na frente do nariz. Eu quero crescer. E a minha pulsão de crescer é tão forte que eu acho sofrer pouca coisa, porque eu, como espírito, vejo o passar de uma vida inteira na carne como um tempo curto, porque diante da eternidade é curto. Quanto tempo a gente vai viver aqui? 60, 80, 100 anos, quem for muito longevo, 120 para sair no Guinness? A gente acha pouquinho. Então a gente acha, sofrer só isso para melhorar tanto, vale a pena. Neste grupo tem muita gente que sofreu dentro de famílias narcisistas. Muita gente mesmo. E por que será? Porque você está dentro de uma família narcisista. Coloca todas as suas antenas para funcionar. Porque a gente apanha, entre aspas, e esse apanhar pode ser uma frase atravessada que também tem o condão de machucar muito, ainda mais uma criança, e a gente não vê, não sabe de onde vem. O elogio pode mascarar uma crítica, sempre. E você sempre vai ouvir coisas como você é um problema, eu não sei porque eu pus você no mundo, e coisas desse tipo, e tudo isso dói. E como é? Não só um bater, mas é um morde-assopra, 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 morde e assopra. A gente nunca sabe o que vem pelo meio do caminho. E é claro que tem momentos bons nessas famílias difíceis. Não é tudo preto, não é tudo branco. Tem um enorme espaço de cinza, sendo que onde existe transtorno de personalidade haverá sim muita dor em quem está exposto a isso, que pode até se perguntar: será que narcisista não sou eu?" Se você se fez essa pergunta alguma vez na vida, não é você. Então, o que eu venho dizer agora, depois de dizer de algum nível de exportação nesse vídeo que a gente deixou no botão, eu venho dizer outras coisas que também são espirituais. Jesus, ao andar entre nós, se deparou com muitos narcisistas. E eles estão representados nas escrituras na figura dos fariseus, por exemplo. Pessoas que se consideravam acima das outras, pessoas que não tinham empatia, pessoas mentirosas, rancorosas. E Jesus não teve meias palavras com essas pessoas. Ele nunca agrediu frontalmente, mas ele foi muito firme no que ele colocou. Então ele diz, por exemplo: vós sois como sepulcros caiados. Por fora são pintadinhos, bonitinhos, e por dentro cheios de podridão. Que é o que uma pessoa assim tem dentro de si, podridão. Muito das nossas escolhas tem a ver, muitas vezes, com o amor que a gente tem plantado lá atrás. A gente sabe que a gente já é trigo, e a gente se mistura no joio porque a gente tem uma esperança de que o outro acorde. A gente tem um desejo de que o outro acorde, mas o outro vai acordar se quiser. Para todo mundo existe livre-arbítrio. E se o outro não quiser, ele não vai acordar.
E a gente está em tempo de última encarnação como oportunidade na Terra para acordar ou não. Quem acordou, acordou. Quem não acordou, planetão, de diversas maneiras. Eu detalho isso depois. E pode me perguntar nos comentários quem não entende o que eu falo aqui, mas eu vou detalhar depois. Eu sei que vocês precisam desse detalhamento. Mas por hora, cresce todo mundo junto, um tentando ver se ajuda o outro, porque apesar de joio e trigo serem figuras de linguagem, não é planta. São espíritos hominais, todos com capacidade de crescer, todos com capacidade, pelo menos hipotética, de acordar e pensar: "Ah, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Quero mudar e quero evoluir." Isso pode, hipoteticamente, acontecer, sim. Em raras vezes acontece. Eu digo raras, porque às vezes no curso da vida de encarnado é difícil, porque esses espíritos comprometem o desenvolvimento de estruturas no cérebro, o córtex pré-frontal e a amígdala. E isso não tem como alterar no curso da reencarnação. E fazendo isso, a capacidade de empatia fica reduzida mesmo. Só com um corpo novinho, mas é o espírito que coordena isso. Se houver pulsão suficiente para mudar, vai mudar. Mas o que Jesus fazia diante dessas pessoas? Ele colocava o limite, sem agredir. Por isso que eu disse no outro vídeo, não revida. Não revidar é não agride de volta. A gente muitas vezes tem desejo de revidar de volta. Pisa no nosso calo, e pisar no calo dói. A gente quer pisar de volta, porque a gente tem o animal dentro da gente ainda. Não revida. Mas não revidar não é ser saco de pancada. Por isso que este vídeo chama Você não é saco de pancada. Já fez tudo que tinha para fazer? Já tentou falar com seu parente difícil de maneira a dizer de uma verdade que você acessa e ele não? Já deu exemplo através das suas atitudes ao longo da vida? Já foi verdadeiro? Já foi bondoso? Já tratou todo mundo com igualdade, se livrando dessa ilusão de que uma família seja mais importante do que a outra, quer porque é da família, quer porque tem mais dinheiro, quer porque tem mais estudo, quer porque minha cabeça é doida mesmo? Já fez tudo que tinha para fazer? O que que Jesus fazia? Quantas vezes nos evangelhos a gente não vê? Depois de um ataque verbal de narcisistas, ele responde impondo limites. E depois é dito e retirou-se com os seus discípulos. Ele não fica ali batendo de frente com quem não quer ouvir. E outra vez, em outra passagem, e retirou-se com os seus discípulos. E retirou-se com os seus discípulos. Quando eu digo não revide, eu não estou dizendo apanhe para sempre. Não estou dizendo sequer apanhe uma vez. Estou dizendo não bata de volta. Mas você tem o direito, o dever de ser feliz. E você merece ser feliz. Cumpriu tudo que você podia de maneira escrupulosa, com amor, não guarda raiva no coração. Aquele que a gente odeia está sempre com a gente. Libera. E se for o caso, vira as costas e vai embora. Vai ter paz. Nem pelo honrar pai e mãe você deveria ficar, porque essa tradução foi desvirtuada. E se honrar pai e mãe é mesmo meça, pese, pondere quem é, porque não existe pai nem mãe perfeitos. Nós também, por mais bem intencionados que sejamos, não vamos ser perfeitos para os nossos filhos. Olha o que seu pai e sua mãe fizeram. E aquilo que está errado, faça diferente. É esse o significado. E não seja saco de pancada. Vá embora. Se estrutura para isso, porque às vezes é preciso se estruturar, mas vá embora. Não apanhe, não. De nenhuma maneira, nem a metafórica. Um abraço.